Que o Senhor nos conceda a graça. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que quando buscarmos aqui no que está escrito, pelo poder do Espírito do Senhor e revelado pelo poder do Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, nós cresçamos, nós aprendamos, nós tenhamos conhecimento das coisas de Deus, concernente às coisas de Deus. Amém? Você possa entender isso, meu irmão, e você possa crescer no amor verdadeiro. Que não é esse amor que a gente vê por aí. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro é Cristo em nós. Aí sim, isso vem, sai e mostra o verdadeiro amor. O amor que fala das coisas do bem, das coisas de bênção, das coisas de salvação, das coisas de mudar a história das nossas vidas. Romanos capítulo 13, versículo 8. Amém? Amém. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, tudo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal. Não pratica o mal contra o próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, quando você aceitou o Senhor, se você cria e entendia as coisas de Deus e sabia, já sabia dessa salvação, quanto mais passa o tempo seu com o Senhor, buscando e servindo o Senhor nessa terra, mais se aproxima a volta dele. Mais caminhamos para a volta dele. E nós precisamos nos preparar, queridos. Nós precisamos entender quando o Senhor fala conosco. Essa palavra, como ela é pregada, ela é complicada. Porque muitas das vezes as pessoas... Eu amo meu próximo, mas o meu próximo não me ama. Eu amo meu próximo, mas o meu próximo não é recíproco comigo. O amor não é troca, para começar. O amor é entrega. Faz por amor ao Senhor. E aqui está escrito o amor verdadeiro, que nós muitas vezes não praticamos. Que Israel, que está espalhada nessa terra, Israel espiritual de Deus nessa terra, quer judeus, quer gentios, quer gregos, ou quem quer que seja, que proclama o nome do Senhor, que faz parte desse Israel, muitas vezes não pratica esse amor. Olha a diferença do amor do mundo, que se aceita tudo, e o amor do Senhor. Aqui o texto é muito claro, ó. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, todos se resumem no mesmo preceito. Neste preceito, amarás, ame o seu próximo como a si mesmo. Quantas coisas você já ouviu de amar o próximo, de pregação para o próximo e de tantas coisas, e o Senhor fala de uma coisa interessante. Quando eu amo a pessoa de verdade, quando eu cumpro isso aqui que está escrito, ó, quando o amor não pratica mal contra o próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. Sabe quando eu amo o outro de verdade? Porque o que acontece, queridos? Como eu vou amar uma pessoa que passa só na minha vida assim, ó? Você está lá no seu trabalho, a pessoa passa, oi, tudo bem? Passa lá no seu caixa, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tal. Você ama essa pessoa ou não? Sim, tem que amar. Muitas das vezes ali, querido, você pode ser impelido pelo Espírito de Deus e sempre trazer uma resposta, ou um Deus abençoa, ou alguma coisa que responde uma necessidade de uma pessoa. Muitas vezes nós somos usados pelo Espírito de Deus e não compreendemos. Qual é o amor verdadeiro que está escrito ali? Olha a simplicidade da palavra de Deus. O amor verdadeiro que está incutido aqui, queridos, é muito simples. Eu amo o meu próximo quando eu não desejo mal para ele.
Pode ser esposa, pode ser marido, pode ser filho, pode ser família, pode ser um estranho. Os que estão próximos de nós, mais complicado ainda, que é o próximo que convive, o próximo que tolera, o próximo que está junto com você, no mesmo propósito de oração ou não, que está junto com você da mesma forma. Se eu desejo mal para minha esposa, ou para os meus filhos, ou vice-versa, cadê o amor ao próximo? Se eu desejo a queda do meu irmão em Cristo, cadê o amor ao próximo? Não se engane. É o que nós estamos falando do amor aqui do mundo, a aceitação de qualquer coisa. Não acredite que eu vou te amar aceitando todas as coisas que você faz, não. Nós vamos chegar a um ponto comum pelo Espírito de Deus. Isso é amor. Isso é amor. Muitos casos que vêm a mim, eu oro ao Senhor porque eu não quero aquilo. Eu não quero aquele fim, eu não quero aquela consumação que não é dessa forma, e eu vou orar e colocar na presença de Deus. Se não tiver solução nenhuma, a culpa é de um dos dois, quando é casal. Ou dos dois, ou da família, ou até mesmo dos filhos, dos parentes. Então eu amo quando eu não desejo o mal para o outro. Por isso que Satanás é o pai da mentira, por isso que ele é o príncipe desse mundo, por isso que ele é o dono do inferno, ele não tem amor por ninguém. Ele não ama Deus, é tanto que ele não se rebelou contra Deus, ainda levou um monte de anjo com ele, que virou os demônios doidos. Então ele não ama Deus, ele não cumpre as coisas, ele não ama ninguém. Ele usa das mentiras de artifício, de um amor que tudo pode, de um amor aceitável por todos, mas o pensamento, o intuito dele é outro. Não tem amor por ninguém. Quem tem amor pelas almas é o Senhor, e entregou-se por isso. Está vendo o que o Senhor coloca para você? Jesus não desejou mal nenhum para nós. Deus não quer mal nenhum para nós. Nós é que saímos da presença do Senhor e procuramos o mal. Procuramos nos aproximar do mal. Vou fazer um teste, ver se eu estou cheio de Espírito Santo. Vou aproximar do mal. Pronto, aí o mal já tinha um laço armado. Um laço do passarinheiro e você caiu nele. Fácil. Quando você está lá, Deus não fez nada para mim. Você deu até as costas para Deus. Você não se arrependeu, e lá embaixo, no vale, lá embaixo da dificuldade, Deus mandou o anjo lá inúmeras vezes, e você não quis, não tem desculpa. Isso é amor. O Senhor não desiste, vai lá, faz. Sabe esses nomes que a gente põe na carta de oração? Para todos os pedidos, todas as formas de pedido de oração, está sendo coberto de oração todo dia. Isso é amor. Tem uma senhora que precisa dar uma pegada chama? Idelma. Estado da Bahia. Está 350 quilômetros de Salvador. Tem como nós estarmos lá? Vou amar meu próximo. Como? Oração. Em clamor, Senhor, ajudando. Essa senhora lá, liberta ela. Se tiver algum espírito maligno lá, põe a sua mão lá, liberta. Se tiver algum espírito de perturbação, Deus, põe a sua mão lá e quebra. E que ela se arrependa, e que ela veja o Senhor, e que ela venha para o Senhor e seja liberta. E tenha o testemunho do milagre. Está vendo a diferença? Amor, você não pode invejar o outro. Se tem inveja, não tem amor de verdade. Entrou a inveja, traiu-se por causa da inveja, perdeu-se por causa da inveja. Fariseu, saduceu, mestre da lei, sacerdote, um sacerdote, tinha amor por alguém, queridos? Não conheceram nem o Senhor, o verdadeiro amor. Que amor que eles tinham para com as pessoas, e eram os que cuidavam da palavra de Deus. Hoje tem muita gente que cuida da palavra de Deus, não tem amor nenhum, queridos. Tem amor nenhum. Tem amor nenhum. O irmão está indo comigo para o buraco e não se engane. Se precisar de ir lá e dar um puxão de orelha, é pelo Espírito de Deus.
Fora disso, nós estamos orando, Senhor, trata, Senhor, cuida, Senhor. Sempre vai ter oportunidade. Não, irmão, você está errado. É assim. Isso é amor. O amor verdadeiro não tem cobiça nele. Não tem cobiça. Cobiçando as coisas do outro, desejando as coisas do outro, invejando as coisas do outro. Não estou falando só material não, estou falando de unção, meu irmão. Estou falando de unção. Eu queria ter essa unção. Eu queria ter sua voz. Sabe o dom que Deus te deu? Aprimore. Não preocupa com algo com alguém que está achando de você, não. Começa a pensar, o que Deus está achando? Deus está achando, o que Deus está achando de mim? Ele está achando que eu estou pregando bem? Ele está achando que eu estou louvando bem? Não, se eu tiver mal, o Senhor me dá uma condição de eu melhorar mais ainda, de eu, sabe, aprimorar mais ainda, de eu crescer mais ainda, que o Espírito Santo tenha vindo a liberdade de me conduzir, de me capacitar. Não importa o que Deus está pensando, não importa o que o homem está pensando. Não importa que as pessoas passem e olhem a porta dessa igreja. Não posso fazer nada. Sabe a única coisa que eu faço? Senhor, que eles possam um dia entrar e ouvir a sua voz. Que eles possam um dia ver o amor do Senhor para conosco. Eu passei por uma prova, eu e minha esposa, esses dias agora. Mês e pouco. Deus nos pediu uma coisa. Duas coisas. Aí eu falei, Senhor, é do Senhor mesmo? Aí veio um texto interessante na minha cabeça. Provar e ver como o Senhor é bom. E eu e minha esposa resolvemos servir essas duas pessoas. Servimos essas duas pessoas. Oramos, abençoamos. Falei, Senhor. E essas pessoas colocou um tempo. Amém. Nós não colocamos tempo nenhum, essas pessoas colocaram tempo. Aleluia. O tempo venceu. Passou-se o tempo. Aí nós continuamos orando. E isso é prova do Senhor. Senhor, eles colocaram o tempo, mas o tempo é do Senhor. Passou-se esse tempo, e um bom tempo depois desse tempo, não muito tempo, mas um tempo, vamos dizer, para você entender. A pessoa falou em 10 dias, foi para 20, então foi o dobro. Um exemplo que eu estou dando. Nós continuamos orando. As pessoas vieram e nos agradeceu e nos devolveu o que nós fizemos para eles. Depois que venceu o prazo, nós não murmuramos, não questionamos, aguardamos no Senhor. Mas, Senhor, tudo é do Senhor, está na paz. Prova, irmão. Você fica atento quando Deus te provar, para que você não perca. Fique atento que pode ser um anjo do Senhor trazendo uma mensagem e você tomar bomba. A prova é aquilo que você mais gosta, amém? É aquilo que você tem de sobra. Vamos ver se tem amor mesmo. Então, do prazo venceu, nós não murmuramos. E antes dessas pessoas nos devolver o que nós proporcionamos a elas, 3 dias antes disso acontecer, o Senhor teve uma bênção para mim e para a gente. Em meio a ataque, em meio a confusão, em meio a ação que nós estamos orando, e nós estamos colocando a presença de Deus e já proclamando que somos vencedores. Veio uma bênção. Deus, toda forma e condição. Recebemos isso. Aleluia. É o que está agindo. Vencendo esses 3 dias. E nós abençoamos os irmãos, eles vieram. Essas pessoas, irmãos, não, irmãos.
eles nos devolveram. Está vendo a forma de tratar as coisas de Deus? Muitas vezes, isso é amor. Muitas vezes nós tomamos bomba desse amor. Ou então nós queremos fazer o nosso amor. Eu vou ajudar porque eu sou crente, porque eu me arrependi. Aí Deus está assim, isso é lar do diabo. É isso, Deus? Satanás está arrependido em nome de Jesus. E é Deus que está falando. Então preste atenção, queridos. Preste atenção. Desejar mal, inveja, cobiça, vingança. Isso não é amor. Falsidade. Isso não é amor. Eu tenho uma coisa. Posso servir e não sirvo. Eu estou sendo falso. Isso não é amor. Isso não é amor. Tem que você chega para o irmão, então não. Eu tenho, eu não quero emprestar. Eu tenho, eu não quero te dar. Se o irmão tiver amor, fica todo mundo batendo. Ah, irmão, tá na graça. Aí eu vou ver, talvez. Não, falsidade. Fulano me paga, vingança. Isso não é amor. Sofro dano. Traição. Isso não é amor. Traiu. Não é amor. Não vem arrependimento. Vem remorso, que traz suicídio, que traz morte espiritual, que traz morte física. Isso não é amor. Praticar essas coisas contra o próximo prova que você não tem amor. Está vendo a diferença do amor do mundo para o amor que a palavra de Deus traz? Amém? Por que o Senhor está falando isso conosco, querido? Porque tem que haver verdade. A palavra é verdade. E se nós seguimos a palavra de Deus, ela tem que ser verdade. Essas verdades têm que estar em nós. Essa palavra de verdade tem que estar em nós. E como essa palavra permanece em mim? Como começa essa palavra da verdade, do amor de Deus em mim? Arrependendo. Arrependendo. Eu preciso me arrepender. Todo dia, toda hora, não sei como é que vai ser, mas é com você e Deus. Arrependimento. Quer ver um texto interessante? Volta um pouquinho comigo aí. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 44. Então aqui já fala do Senhor ressurreto, e ele apareceu aos seus discípulos, os seus discípulos temeram, aí ele se apresentou e falou assim, não tem aqui tem carne e osso também, me dá alguma coisa para comer, vocês conhecem a história. O que eu quero trazer, depois disso tudo, que ele se apresentou, comeu com eles, ele começa a falar acerca dele, começa a falar do que nós temos que fazer, do que eles tinham que fazer, para que o nome do Senhor fosse glorificado nessa terra. Simples. Lucas 24, 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está vendo a importância de ler toda a palavra de Deus? Ela aponta e fala acerca de Jesus. Muitas vezes nós, mas ler o Velho Testamento é chato, ler o Antigo Testamento é chato. Não, lá fala do Senhor. Lá mostra, aponta todo o tempo para Ele. Ele mesmo fala a respeito dele aqui. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. É isso que acontece todo dia aqui. O Senhor, em cada culto aqui, abre o nosso entendimento para que a gente compreenda o que as Escrituras dizem. E não o que o meu coração quer que as Escrituras dizem. E não minha forma de pensar humanamente das coisas de Deus. Não, se eu sou espiritual, eu tenho que pensar das coisas espirituais, das coisas do Senhor espiritualmente.
Continuando, 45, vou repetir. Então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. O Senhor cumpriu o seu ministério, cumpriu com sangue, cumpriu com dor, sofrimento, com todas as coisas, cumpriu, buscou no Pai fortalecimento, buscou no Pai em oração o tempo todo, buscando a presença de Deus, porque era árduo o seu trabalho, difícil. Para quê? Para que simplesmente fôssemos curados. O ponto central da pregação, o ponto central do ministério de Jesus é para que você fosse rico, para que você tivesse bens, para que você tivesse saúde de ferro assustadora, para que você tivesse as coisas dessa terra? Não. Não. Isso é consequência. Isso é as coisas que são acrescentadas. Isso é dádiva de Deus. O Evangelho não foi pago com preço de sangue, com suor, com lágrimas. Não foi pago pelo Senhor e pelos seus discípulos, seus apóstolos, para que nós tenhamos as coisas. Não. Se cumpriu tudo isso para que fosse pregado o arrependimento para perdão de pecados. É supremo, é maior. Me arrepender, reconhecer o Senhor, reconhecer o sacrifício de Cristo, me aproximar do Senhor, e Ele cumprindo tudo o que a palavra está me dizendo, tudo que o Senhor tem me falado, tudo que o Espírito de Deus tem revelado, através da palavra, em sonho, em visão, em profecia, e vem as outras coisas, mas parte primeiro aqui de dentro da palavra. Simples. Simples. Cumprir o quê? Para que seja pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Que coisa! Isso já vem acontecendo há quanto tempo? E há o perdão, e há a busca de arrependimento de verdade, e há a busca para que os pecados sejam perdoados mesmo. Como meu pecado vai ser perdoado se eu não me arrependo dele? Como que vai acontecer as coisas na minha vida se eu não me arrependo? As pessoas falam assim, eu me arrependo de nada que eu fiz. O testemunho é assim. Passei fome, fui morar lá nos Estados Unidos, passei uma fome danada. Eu não me arrependo de nada, não foi experiência. Se não tem a misericórdia do Senhor, por lá você ficava, por lá você morria, por lá você se esturricava. Mas o Senhor nos deu a chance de estar na presença dEle, de arrepender. Eu fiz isso, mas se não é misericórdia de Deus, eu tinha tido problema. Sabe aquele negócio, você está no seu carro, tem 2 caminhões, dá para ultrapassar. Aí o seu carro é 1000. Até 1.4, como é que ele ultrapassa esses caminhões hoje que na terceira ele está de 160 já? Dá para passar e tudo, tá vendo? E tá vendo lá que não vai dar, arrepende, irmão. Arrepende, joga pro barranco, arrepende, senão você sabe o que vai acontecer. Então muitos estão dentro da Israel de Deus, não buscam esse arrependimento e não praticam esse ato, provando que há um Cristo, que é um Senhor na vida deles, porque o ponto central é pregar o arrependimento para perdão dos pecados, para remissão de pecados, para que tire o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós ceamos, nós proclamamos a vinda do Senhor, nós proclamamos a memória que esse Senhor está vivo em nós. Nós proclamamos que esse Deus está em nós e que os seus sinais, prodígios e maravilhas estão em nós.
E que o mover dele está em nós, e que a vontade dele está em nós. E não a nossa vontade e não o nosso mover. Amém? Amém. Então, para obter perdão, para se consertar as coisas, tem que ter arrependimento. Tem uma divisão na família ou no casal. Se não tiver arrependimento, tem concílio? Não. Não é arrependimento do outro ficar se gabando, não. Ele me pedir, não. Se um se arrepende 2 vezes. Aí, Satanás foge da sua casa, Satanás corre da sua vida. Você pode pensar comigo, Jó tinha tudo, aconteceu tudo com ele. Jó não criticou Deus, Jó não blasfemou contra Deus. Quando Jó foi curado, quando o Senhor o chamou de uma tempestade, um redemoinho, qualquer que seja para quem entender, e chamou ali, falando, é comigo, eu vou te mostrar. E mostrou todas as belezas, todas as coisas, como Criador, como Senhor, como aquele que dá a vida. Estava na mão de Jó. Se arrependeram, não. Depois desse sofrimento todo, ainda tem que me arrepender? Jó se arrependeu. Puxa vida, Senhor. Eu me arrependo no pó e na cinza. Porque eu falei coisas que eu não conhecia, que eu não entendia. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Ele se arrependeu. Eu só ouvi falar do Senhor e fazer sacrifício e fazer um monte de coisa, porque foi o que eu aprendi na lei, foi o que eu aprendi durante anos e anos e anos. Mas hoje, eu me arrependo no pó e na cinza, porque os meus olhos te veem. Porque eu sei quem é o Senhor. Porque agora eu vejo o amor do Senhor para comigo. Ele se arrependeu. Por isso ele prosperou 2 vezes mais. Não foi, sabe, não foi a bajulação de Deus ou a forma de Deus, sabe, retribuir aquilo, todo o sofrimento dele com bens, com filhos, com prosperidade. Não. Ele se arrependeu. Senhor, eu pequei. Por isso que agora eu vou buscar arrependimento, buscar o Senhor no pó e na cinza. Porque agora eu sei quem é o Senhor. Está vendo a inversão? É isso que nós temos que fazer. Sabendo do favor desse Deus, sabendo do amor desse Deus, sabendo do trato desse Deus conosco. Um amor incondicional. E nós não temos esse amor 100%. Porque ainda no meio do povo de Deus a inveja, ainda no meio do povo de Deus a cobiça, ainda no meio do povo de Deus a vingança, ainda no meio do povo de Deus há coisas assustadoras, que não são consequências, que é o pecado, que é a desobediência à palavra, que é aquilo que não poderia ser no nosso meio. Amém? Entenda o que o Senhor fala no seu coração hoje, meu irmão, e mude a história. Está na sua mão. É você quem resolve. É você que busca e resolve. Não busque para o outro, não. Ora e interceda para o outro. Busque para que você tenha a condição de, quando for usado por Deus, ter a mesma palavra, o mesmo amor, o mesmo sentimento para com o outro. Que pensou aquele que você transeunte, que você passa por ele, muitas vezes você passa e abençoa. Senhor, abençoa essa vida, tem misericórdia. Talvez aos seus olhos não há solução, mas abençoa. Abençoa uma pessoa dessa. Passa tempos e tempos, ou do trabalho, ou de onde é que quer que seja. Você encontra com essa pessoa e você reconhece, ela te reconhece, e ela vem falar daquela bênção que você ministrou. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
segue seu caminho em paz. Aquela pessoa vem com o Senhor, muda a história da vida, e Deus te dá a oportunidade de encontrar com ela em algum lugar. Aí você vai ver que o amor verdadeiro não é em vão. De fazer as coisas por amor à palavra de Deus, de que cumprir seu ministério por amor à palavra de Deus, de que fazer as coisas por amor à palavra de Deus. Vem a mudança, vem a resposta, e vem a provisão de Deus, e vem o favor de Deus. É uma coisa simples. Muitas vezes queremos fazer coisas grandes. Nós estamos igualzinho em Babel. Uma confusão de língua, uma confusão de entendimento da Bíblia. Todo mundo querendo fazer um arranha-céu para chegar ao céu. O meu templo é mais bonito que o seu. Onde você congrega, mas o seu templo tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Está vendo? Tem amor nisso? Tem amor ao próximo nisso? Todo mundo fazendo a sua Babel. Cuidado, que Deus pode fazer como fez lá. Separar, dividir, tirar, provar que Ele é Deus. Para eu entrar no céu, eu preciso estar em acordo com o que a palavra diz, com o que Deus fala, com o que testifica por Cristo e revelado pelo Espírito. Se eu estiver em desacordo com eles, se eu estiver em desacordo e não estou entendendo, como eu vou entrar no céu? Não, Babel, como eu vou chegar lá? Deus está falando de um jeito, eu estou falando de outro? Jesus está falando uma coisa, eu estou falando outra? O Espírito Santo falando uma coisa, eu não concordo, eu concordo com o que eu sei, com o que eu faço? Abra sua Bíblia comigo, meu irmão. Atos capítulo 5. Agora já é diretamente a nós, né? De nós, irmãos em Cristo aqui, ó. Aqui já é a testemunha, aqui já é a fala de irmãos como eu e você. Não, para Jesus era fácil, então tá, então vamos passar para os apóstolos, vamos passar para os discípulos. Aqui em Atos capítulo 5, a partir do verso 12 nós vamos ler, mas os apóstolos começam a fazer sinais, prodígios, maravilhas, pessoas sendo curadas, aí era acrescentado o povo de Deus aqui, tanto homens como mulheres. Isso gerou uma inveja nos sacerdotes, gerou uma inveja na religião, gerou-se um problema. Eles cumpriam o que Deus mandou, o que eles receberam em amor do Senhor, em autoridade e unção, eles estavam praticando. E foram presos e ali foram, trazidos para dentro de uma cela, para uma repreensão, para que eles não proclamassem mais o nome do Senhor, que aquela doutrina não se espalhasse mais, para que essas coisas não acontecessem. Depois você lê esse texto em casa, vamos ver o que você vai entender, quando fala ali que as pessoas traziam ali, gente em camas, gente em macas, pessoas doentes, cego, aleijado, cheio de demônio, para que pelo menos a sombra de Pedro, de um dos discípulos, alguma coisa, um toque, alguma coisa, eles fossem curados. Isso nós temos de graça por amor ao Senhor, e muitas vezes não recebemos, porque não arrependemos. Senhor, eu preciso do Senhor, preciso do teu favor, preciso da sua mão. Põe a sua mão e cura, Deus. Eles foram presos por causa que os membros religiosos, os mestres da lei, ficaram cheios de inveja. E aqui no capítulo 5 relata que eles foram presos e que um anjo do Senhor foi lá à noite, abriu todas as celas, tirou eles pelas mãos, levou para fora e falou: olha, continue anunciando o que Deus falou para vocês, o que Jesus ensinou para vocês, continue proclamando o reino de Deus, a mensagem desta vida. Que eu preciso de viver em comunhão com o Senhor nessa vida, para que eu viva eternamente, que eu ande em comunhão. E eles continuaram, saíram e foram lá para o templo, e foram pregar, e foram evangelizar, e eles foram lá buscar para inquiri-los. O sumo sacerdote, foram lá, vamos inquirir esse povo lá. Chegou lá, as cadeias tudo trancadas, as celas tudo fechadas e ninguém lá dentro. Aí chegou alguém, estão lá, não tem pregando, mas como? Se está tudo trancado, nós prendemos. Já começou a ser envergonhado, filho.
Muita gente que quer prender o outro na religião. Não deixa o outro crescer, conhecer a Cristo, viver a vida de Cristo. Você vai congregar na igreja do pastor Laércio, você vai congregar na igreja Atos, você vai congregar... O que é isso? Está ficando doido? Não deixam, aprisionam as pessoas. Para conhecer a verdade, as pessoas são aprisionadas. Isso acontece na Israel, na terra. Não, eu sei mais, eu conheço mais, eu tenho mais. Eu fiz um estudo totalmente diferenciado sobre as coisas de Deus. Balela. Porque o que Deus revela é na palavra. O que Deus mostra está na palavra. Não se contentaram, foram lá, prenderam, chamaram os discípulos. Aí não podia prender, porque o povo estava todo lá. Eles temiam o povo. Ele diz que o povo é a voz de Deus. Temiam o povo, aí chamaram eles. Ó, o sumo sacerdote, com 300 e tantos guardas, com isso, com aquilo, com aquilo outro, está chamando vocês lá. E eles foram lá, querido. Eles não ficaram com medo, não, eles foram lá. E chega uma certa altura aqui, no capítulo 5, eles ali reunidos, no versículo 28, acompanhe comigo. No versículo 28, eles estavam reunidos lá no Sinédrio. Eles falaram assim: que lhes disse? Ele teve uma ordem do sumo sacerdote. Que lhes disse? Temos ordem expressa a vocês para que não ensinasse neste nome. Todavia vocês enchem Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Está vendo como é que a pessoa quando não arrepende? Como é que o negócio é difícil? A pessoa quando não arrepende, julgaram Jesus numa cruz, crucificaram o Senhor lá, cuspiram, bateram, esses homens aí. Nossa, você está querendo nos culpar do sangue desse homem? Você está querendo nos culpar? Nos tornar culpados? Olha como é que o engano é assustador, a falsidade, é um engano total. Bom, Jesus já não está entre nós, esses apóstolos não cresceram. Não, se Jesus não cresceu, não aconteceu nada aqui, ele foi embora para o céu, não está nem aí para nós, vamos pressionar esses apóstolos aqui, esses discípulos, para não fazer mais nada. Às vezes acontece isso com você, meu irmão. Você está sendo pressionado para abandonar o Evangelho, você está sendo pressionado para abandonar o Senhor. A prova do seu amor com o próximo, a prova do seu amor com Deus, a prova que você busca Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E você vai tomar bomba. Muita gente dentro da Israel de Deus está tomando bomba, porque estão sendo proibidos de proclamar e não estão proclamando, porque tem medo de perder o que está nessa terra, porque tem medo de perder as coisas, sendo que Deus falou assim: ó, eu vou dar a vocês aquilo que não existe, eu faço acontecer, eu crio para vocês. Quando nós amamos o Senhor, quando nós arrependemos de verdade e proclamamos sem medo o Evangelho de Jesus Cristo. E não o Evangelho que o sumo sacerdote quer, e não o Evangelho que o homem quer, e não o Evangelho que as pessoas querem. É tanto que nos criticam. Crente não tem amor, crente não tem coração. Porque eles querem que a gente tenha o amor e o coração que eles têm. Enganoso, falso, que aceita tudo. Nós vamos continuar aqui. Não, nós falamos para vocês não proclamar essa doutrina, ainda queremos culpar. Olha o versículo 29. Olha a defesa de Pedro. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus os exaltou, colocando-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Está vendo o Evangelho diferente? Olha a defesa. Seja Pedro, meu irmão, seja apóstolo, seja homem e mulher de Deus. Em vez de você preocupar em se defender, onde você pode pecar, desobedecer a Deus, usa o texto verdadeiro. Então, vocês mataram ele sim.
E nós proclamamos, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem as suas vidas, nós falamos para vocês, vocês vão pagar e responder diante do Senhor. Nós somos testemunha e foi concedida a autoridade pelo Espírito de Deus em nossas vidas. É concedida a quem obedece. Quem não obedece não tem Espírito Santo. Acha que tem, totalmente diferente. Então, o sumo sacerdote, o levita, o fulano, o ciclano, o título, quem tem tudo isso? Tem que se arrepender. Se arrepender e trazer o evangelho verdadeiro. Se arrepender e trazer a palavra verdadeira. Se arrepender e fazer cumprir a palavra de Deus verdadeiramente. Diferença, né? Muita diferença que é isso. Então isso Deus está falando com você para que você mude a história da sua vida. Antes das bênçãos elas acontecerem em nossas vidas, antes de qualquer coisa, arrepender. Isso é para todos nós. Arrepender para ser perdoado. Viu ali? Arrepender para perdoar os pecados. Deus já me perdoou. Mas você não arrepende de jeito nenhum. Como é que Deus perdoou? Você está com problema e Deus já me perdoou. Tudo bem, tudo maravilhoso. Aí vem a primeira prova, você já tomou bomba. Deus não vai provar aquilo que está te sobrando. Vai provar aquilo que você ama. Aquilo que é meu. Agora, para a gente trazer uma conclusão interessante desse assunto. A gente preparar o nosso coração para ceia. Para ceiarmos diante do Senhor. Simbolicamente, no subturo do pão. Mas espiritualmente, trazer arrependimento, nos aproximar do Senhor, trazer à memória que esse Senhor nos ama e que nós precisamos amar como a Bíblia diz e não como eu quero. Poder fazer as coisas sem ter culpa alguma, sem ter acusação alguma, porque toda acusação que vem contra nós, quando nós estamos arrependidos, perdoados, arraigados nas coisas de Deus, o que tem contra nós? Olha que interessante. Atos capítulo 26. Segura aí, Chico. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Atos 26. Aqui é a mesma coisa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escolhido para levar a mensagem tanto para gentios como para judeus, cumpriu também, levou em Damasco, levou em Jerusalém, levou naquela região e levou aos gentios, cumprindo o seu ministério. Foi acusado, não recuou, procurou a defesa dos homens. Falou, não, eu quero me defender diante dos homens, eu quero provar para eles que Deus está na minha vida. Eu quero mostrar para todos esses que o Senhor habita na minha vida. Eu não sei o compromisso, mas eu sei que é o seguinte, ficou perante reis, governadores, perante todos, homens que se diziam justos e que se diziam sacerdotes, e tanto como o governo comum, que a palavra que estava nele era verdadeira. E aqui, Atos 26, ele, diante do rei Agripa, ele começa a fazer a sua defesa, ele começa a proclamar o evangelho do Senhor, ele começa a envergonhar aqueles que se diziam conhecedores das coisas de Deus. Todo aquele que se diz conhecedor da coisa de Deus quer se defender, mas eu estou certo. Eu fiz isso porque eu estou certo, porque a Bíblia me garante. Eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Não, prova. Prova, vai para dentro do texto e prova. Paulo trouxe para dentro do texto e provou. Paulo trouxe todas as coisas aqui. E uma coisa interessante. Quando você traz um relato do que Deus fez na sua vida, muito interessante quando o Espírito de Deus falou isso comigo. Que quando nós vemos um versículo
versículo ali, fica bem esclarecido que você não tem que provar nada para Satanás, nada para o outro, nada para ninguém. Hoje eu entendo, e quando o Espírito de Deus falou comigo, servo Paulo não queria provar que ele era o melhor, que era do povo. Ele queria isso, como eu e você vamos querer isso. Olha que interessante, é muito interessante a palavra de Deus. Atos 26, versículo 20. 26, 20. Ou 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Nossa. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo para aqui, também aos gentios. Ele não foi desobediente, arrependeu-se, cumpriu a visão celestial, o que Jesus mostrou para ele. Importa que você sofra por mim. Você está me perseguindo, Paulo. Importa agora que você sofra por mim. Paulo, pensa o que está fazendo. Ele pensou, se arrependeu, foi recobrado as suas vistas. Ele foi batizado, passou a servir o Senhor, passou a andar na presença do Senhor, passou a cumprir o seu ministério, a pregar. Não foi omisso, pregou na cidade dele, Damasco, pregou em Jerusalém, pregou na Judéia e pregou os gentios. Agora a parte B, essa que é a parte B. Você marcou com o dedinho aí, não esqueça. Pregou aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que mostrar, eu tenho que demonstrar, tenho que mostrar para as pessoas que eu me arrependi, que esse Senhor está na minha vida. Eu tenho que mostrar, demonstrar, as pessoas precisam ver em mim a mudança da minha vida. As pessoas precisam ver que arrependi e que voltei para Deus. Isso é a prova que eles precisam arrepender e voltar para Deus. Não com a sua prova, mas com a sua demonstração. Com a sua demonstração, você mostra o seu arrependimento. Paulo provou isso. Eu me arrependi de ter perseguido o cristão, de ter aprisionado o cristão. Eu me arrependi. Você fica imaginando isso, queridos? Quando Estevão morreu ali, ó, apedrejado, ele viu o céu aberto, glorificou o Senhor, ele caiu morto nos pés de Paulo. Paulo duro, seco, olhou assim, ó, como se tivesse caído um animal. Olhou? Tira esse corpo aqui, rapidinho já pegou o corpo e levou para ser enterrado. Paulo não teve dó nenhuma, Paulo não teve remorso nenhum, Paulo não se arrependeu de nada, até o dia que ele viu o Senhor, até o dia que o Senhor o confrontou, até o dia que o Senhor o questionou, perguntou. Você não percebe? E nós queremos dar uma de bonzinho e de santinho. Você não precisa perseguir a Cristo para negá-lo. Quando você não se arrepende, demonstra quem você é, com a sua maldade, com o seu coração mau, com tudo aquilo que está dentro de você. Então nós cristãos precisamos de mudar essa história, arrepender de verdade, voltar para Deus de verdade, voltar para o Senhor de verdade, praticando o quê? As obras de verdade. Eu vou fazer uma boa ação, vou comprar uma cesta básica, vou dar lá para não sei aonde. Sabia que isso é pecado? Sem direção de Deus? Isso é pecado sem direção de Deus. Coisa, né? Interessante. Primeiro honra o seu Deus e pratique os atos de justiça. Honra o seu Deus primeiro. Em primeiro lugar, em tudo você precisa de honrar o seu Deus. Se você não honra o seu Deus, e se você dá desculpa igual eles davam, eu honrei o meu Deus servindo o outro, pecou.
Porque o que é de Deus, é de Deus. O que tem que ser entregue para Deus, é para Deus. Não pertence a você, é de Deus. Ananias e Safira, você pegar lá em Atos, lá, voltar um tiquinho aí, ó. Muita gente não se achegou aos discípulos, porque eles viram Ananias e Safira cair durinho diante de Pedro. Que eu vou misturar esse povo? Ó, diz que tem amor, o outro põe na mão deles. Não, queridos. Foi tirado do fogo de vida. Porque eles não se arrependeram. Se tivesse arrependido, Deus tinha honrado. Eles não se arrependeram. Falaram contra o Espírito de Deus. Deixaram o Espírito do inimigo falar no coração deles. Aquilo ali foi para que os outros fizessem diferente. Muitas vezes nós somos tratados pelo Senhor para fazermos diferente e não fazemos. Qual que é a obra? Mostrar arrependimento, mudança, transformação de verdade. Satanás olha lá dentro, viu, querido? Ele não olha o exterior, não. As pessoas olham o exterior, então provam no exterior. Mas no mundo espiritual, mostra o seu arrependimento. Mostra o seu arrependimento. Os anjos estão lá guerreando a seu favor, porque ele arrependeu de verdade. O inimigo veio para sondar, não tem brecha não, porque ele se arrependeu de verdade, porque ele buscou Deus de verdade, porque ele pediu perdão dos pecados de verdade. Amém? Então, queridos, vamos cumprir aqui, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Pratique as obras que as pessoas veem que você se arrependeu, amém? Deixa o inimigo te enganar, não, queridos. Faça como Jó fez. Busque o Senhor, tocando o nome do Senhor. Muitas pessoas, por não fazerem isso, não veem a bondade de Deus, a tolerância de Deus, o amor de Deus. Vão se complicando. Você, meu irmão, veja o favor do Senhor na sua vida. Veja o amor de Deus na sua vida. Veja como o Senhor é maravilhoso, compassivo, bondoso. Quando nós somos cear, eu e você possa lembrar desse amor do Senhor. Você possa lembrar desse favor de Deus, dessa bondade de Deus na sua vida. Amém? Meus diáconos, por favor.